você estava lá na sua vida confortável, né? Uma vida de delegado, isso sou eu falando, né? Casada, mãe de 4. Quem que te deu na telha de falar assim, eu vou mexer nesse vespeiro aqui? Porque não é um assunto fácil. Não é um assunto fácil, não. Mas a gente sente, enquanto delegado de polícia mesmo, né? Ou policial, a gente sente na pele o quanto as nossas crianças e os nossos adolescentes aqui do Brasil são desamparados, mas é muito, gente. Assim, é de doer o coração. Por exemplo, em várias esferas, eu estou ali no plantão de madrugada. Não é raro, chega lá, ocorrência de Maria da Penha, né? A mãe que foi agredida, aquela briga, e sempre tem crianças no meio, sempre tem, sabe? Ou essas crianças ficaram não se sabe com quem, abandonada ali no meio da confusão, além de já ter presenciado aquilo tudo, ou elas foram arrastadas para a delegacia, muitas vezes com fralda suja, descalço, com fome, chorando, assustada, com medo, né? E a gente vê ali as pessoas muito preocupadas com o que aconteceu, que tem que ser fato, e aquelas crianças ali jogadas no chão sujo, sem comer, sabe? Então, a gente que é mulher, eu sempre senti muita dor em relação a isso, e eu ficava pensando, o que mais será que acontece com essa criança, né? Que já é tão exposta assim. E a gente vê até colegas se compadecendo, aí ela oferece o que tem numa delegacia, café, você vê criança de 1 ano, 2 anos de idade tomar copo de café, coisa que meus filhos nunca tomaram, né? Porque não é uma coisa gostosa. A gente aprende a saborear o café, mas não é uma coisa assim eu não acho que o café da delegacia seja um e café também não especial. é. Exatamente. Também, né? Vamos combinar. Você vê, é a fome, né? É a fome, é o desespero, é o acolhimento, né? Que a criança está tendo ali. Você vai cumprir um mandado de busca e apreensão de madrugada numa casa. Chuta a porta, tá preso, deita no chão, mão na cabeça, né? Tem que ser, se não for chegar com flores na mão, né? Mas lá tem crianças na casa, certo? E assim, e essas crianças, será que ela vai receber um acolhimento depois? É um trauma muito grande, ela é acostumada a viver nesse mundo violento, o que vai ser dessa criança? O que mais acontece com essas crianças? Porque uma coisa também que eu percebo e percebia muito nos cumprimentos de mandado de busca e apreensão nas residências de criminosos mesmo, é a desestrutura familiar. Totalmente desestruturado. Você não compreendia muito aquela estrutura. Você chega ali na casa, tem um fulano dormindo lá, o cicrano, as crianças no meio, e assim, o que está fazendo? O que está dormindo aqui? Mora onde? Ah, não, mora lá na rua. 2 ruas para baixo. Tá dormindo aqui por quê? Por que estão todos aqui? Tipo, aí você vai perceber, usaram droga até de madrugada, cheira a cara, tal, cai todo mundo ali um por cima do outro. E as crianças no meio disso? Cadê o espaço da criança? Sabe? Cadê a família dessa criança? E outra coisa também muito interessante, você vai lá fazer a busca, você encontra, assim, armas de fogo, droga, bebida, garrafa vazia, mas não tem comida. Não tem um remédio. Então, você vê que as crianças que vivem nesse ambiente, elas não têm o que, assim, as famílias têm. De você acordar cedo, nem que seja um cafezinho, um leitinho, um biscoitinho. Tem uma rotina também, na hora do almoço, ter um arrozinho com feijão, um ovinho, o que for. À noite, ter um jantar. Não existe isso. É o que tem ali pra cima, sabe? Come o que tem, a hora que tem, não tem uma rotina, não tem aquela integração e nem carinho. É muito isso triste, é muito gente. mais frequente do que a gente imagina. Muito mais frequente. Aí a gente liga para o Conselho Tutelar. Eu acho que o papel do Conselho Tutelar, para receber aquelas crianças, que eu vou ter que levar os pais presos, certo? Aí aquelas crianças vão ficar com quem? Eu, como delegado, os policiais, a gente não tem acesso a isso. Aí, às vezes, um vizinho. Quem é esse vizinho? O que eles vão fazer com essa criança? Cadê a família? Não aparece, sabe? Aí você liga para o Conselho Tutelar, não tem carro. O papel do Conselheiro Tutelar ele é importantíssimo, é fundamental. O que está escrito na lei. As pessoas entram muito bem intencionadas, só que o poder público não investe. A maioria não tem um carro decente para a maioria, um decente para andar. Não tem uma vaga num abrigo disponível para levar essas crianças. Não tem uma coisa, eles não têm o que oferecer para a criança. Então é isso que sobra para as crianças. Mas nada, em questão de sabe? acolhimento, você acha que essas autoridades elas têm um preparo para acolher essas vítimas? Existe um tipo de protocolo? Tem algum treinamento para isso? Olha, deveria ter, né? Na verdade, o Conselho Tutelar, por exemplo, eles realizam uma prova e depois a eleição
os conselheiros são eleitos pela população. E alguns municípios oferecem algum curso de capacitação, vez ou outra, mas não em regra. Sabe? E eu estava até conversando aqui, né, na nossa resenha, antes de começar, com a Lara, sobre a importância dessa reciclagem, né, de quem trabalha com qualquer área. Vocês aqui, eu acredito que vocês se reciclem todos os dias. E principalmente quem trabalha com criança e adolescente, porque as coisas evoluem muito rápido. Né? Então, a gente precisa de cobrar também do poder público essa reciclagem de todos os profissionais que atuam com criança e adolescente. Porque se a gente não fizer isso hoje, se a gente não proteger as crianças e os adolescentes, o que vai ser do nosso país? Né? Que já não está grandes coisas, mas e o futuro? O que vai ser dele? O que vai ser do nosso país? Para a gente não ficar muito nessa questão abstrata, porque assim como eu imagino que haja várias pessoas do lado de lá que sabem disso em abstrato, mas não conhecem a concretude da coisa. E aí, recentemente, você fez um conteúdo muito bom na internet, citando algumas falas de juízes, de assistentes, eu nem lembro de qual que era, mas eram pessoas, assim, que em tese deveriam acolher essas crianças. Era diretora de escola, lembrei. E aí a diretora, que obviamente também precisa desse treinamento, né? E a diretora falando assim, você tem certeza que seu pai abusou de você? Isso é muito sério, hein? Para uma criança de 6 anos. E a juíza também é a mesma coisa. Então, na prática, hoje, essas crianças estão desamparadas, não só por causa da parafernália, que não funciona, né? Não tem carro, não tem nada, mas porque nem as pessoas também estão preparadas. Exatamente. As pessoas muitas vezes não conhecem nem daquilo que ela faz todos os dias. Né? Tinha uma fala lá, inclusive, de uma juíza falando assim que será que aconteceu o abuso? Eu estou duvidando, porque ela está falando aqui que gosta do abusador. Gente, natural. A gente sabe que a maioria dos abusadores são familiares, são pessoas que estão próximas às crianças. Muitas vezes pessoas... o abusador não tem só aquele estereótipo daqueles que a gente imagina, aquele senhorzinho de aparência estranha, meio sujinho, sempre com balinha no bolso, né? É sozinho, e vem com aquela conversinha de pé de ouvido, oferece brinquedinho, vai lá na minha casa, vamos assistir um filme, vou te dar um presente. Ele existe também, né? Esse abusador existe. Mas a grande maioria dos abusadores, uma grande parte é psicopata, né? E a maioria deles, eles são pessoas extremamente agradáveis aos olhos dos outros. Carismáticos, né? Pessoas envolventes, que convencem os outros. Porque eles não querem deixar transparecer que eles podem praticar o ápice da maldade, que é abusar de uma criança ou de um adolescente, sabe? Então, as pessoas, a grande maioria também não vai machucar a criança, ele não vai agredir fisicamente, ele não vai tratar mal, muito pelo contrário, ele vai trazer para si, ele vai acolher, ele vai abraçar, ele vai dar carinho, ele vai convencer, afastar da família. Olha, nossa, você queria comer esse doce aqui, mas sua mãe não deixou, que egoísmo, sua mãe não gosta de você. Eu gosto, eu deixo, você come, sabe? Esse tipo de coisa, assim, ele vai conquistando, vai fica comprando. Confusa, né? Fica confusa. Então, e durante o abuso, normalmente, eles brincam com a criança, eles oferecem brinquedos, doces, e também abusam, sabe? E eles fazem de uma forma que torne algo prazeroso, que não deixem marcas, porque amanhã depois, se porventura a criança contar alguma coisa, é mais fácil para ele descredibilizar. Cadê as marcas, né? E não deixa de ser abuso, sabe? Então, é algo assim muito complexo, muito sutil. E claro que a criança vai falar que gosta, muitas vezes, essa criança, ela não sabe que... Muitas vezes, em via de regra, ela não sabe que uma outra pessoa não pode tocar nas partes íntimas dela, né? E nem que ela também não pode tocar nas partes íntimas de outra pessoa. E ela não sabe disso.